A gente começa falando sobre o jogo entre Ceará e Vasco. O Ceará evitou o pior, a gente tem aí os melhores momentos para a gente conferir como é que foi esse empate entre duas equipes que hoje lutam contra o rebaixamento, mais o Ceará, inclusive, do que o Vasco. E o que é que você achou do jogo? Esperava mais? O Vasco até, em termos de pontuação, hoje olha mais para cima do que para baixo, exatamente. A gente grande coloca... parte do campeonato, o Vasco sempre lutou contra o rebaixamento. A gente coloca mais pela qualidade técnica, é um time com suas deveras limitações, tanto que precisou buscar um 17 para ser o principal destaque e não estava em campo, né? Porque ele estava jogando contra o Brasil e contra o Canadá na estreia do Mundial Sub-17. Olha, é de novo aquela coisa de um time que tem muita vontade, no caso do Ceará, muita aplicação, aí toma mais um gol. É impressionante como sai esse tipo de gol no futebol brasileiro. Do cruzamento diagonal e a cobertura errada do lateral. A gente vai ver depois, tem um lance a favor do Ceará, que é o Iago Pikachu que erra e o Lima chega livre para cabecear e cabeceia para fora. É alguma coisa, aquela história de você se acostumou tanto no Brasil a jogar com 3 zagueiros que voltou-se a jogar com linha de 4 e ninguém acompanha por dentro e sobe pro lateral isso e tá a falha. O Vasco fica livre e faz o gol, colocando o Vasco em vantagem. O Vasco depois ainda tem 2 chances em contra-ataque contra o Ceará, com muita presença no campo de ataque. Aí, ó, mas do Lima. Pikachu, Lima atrás. É impressionante como esse tipo de gol acontece no futebol brasileiro. Porque o lateral vem por dentro, dá para fechar, e o volante não acompanha. Em vez do volante normalmente é mais alto acompanhar por dentro e o lateral vir na cobertura, não, ele que vem por dentro e acaba invariavelmente perdendo para o atacante que vem atrás de uma situação muito melhor para tentar fazer o gol. Já na volta do intervalo, vem com 2 alterações do Ceará, um time mais solto, a entrada do Leandro Carvalho e do Bergson. E é curioso, o Bergson é limitadíssimo? Mas o Ceará precisa sim de um ponto de referência, porque o Thiago Galhardo ficou muito perdido naquela função. Foi mais uma tentativa que não deu certo, né, cara? E aquela coisa, sabe, José, eu acho que o Adilson, tentando entrar na cabeça do Adilson, tá? Ele gostou muito do rendimento do Felipe, não quis tirar o Felipe, nem abrir o Felipe para a ponta e tentar adaptar o Galhardo em vez de tentar adaptar o Felipe. Aquela coisa, o elenco é curto, o pouco de talento que tu encontra, você vai querendo manter no time, mas não deu muito certo, não. Não deixa de ser uma ideia interessante, não deixa de ser. Tanto é que antes dele fazer, a gente já falava isso. A gente pensava, mas eu acho que não funcionou legal, não. E na base da imposição, aproveitando que o Vasco morreu aos 15 do segundo tempo, é impressionante, fez as substituições cedo, a gente vai ver aí o lance do gol, que tem muita discussão do posicionamento do Bergson, né? Muita Mas na verdade não tem discussão nenhuma, discussão cara. De fora. Não tem discussão nenhuma. Isso é uma questão que a arbitragem ela tem um recurso que a TV não tem e aí talvez esse seja o problema. Os 2 problemas são, além de não ter um recurso para a TV e não ter a liberação de áudios e tudo para ser 110% transparente. A coisa que eu mais bato. Mas se tivesse a liberação para a TV, cara, a gente teria essa imagem tridimensional ali, a câmera que dava. E no final do jogo quase respaldo. Que tem a lei do ex, né? O Raul, que entrou no lugar do Bruno por conta de cartão, quase faz o gol. Fica aquela sensação de frustração de um time que vem de um resultado espetacular contra o Bahia, deixa esmorecer. Agora, por conta de tomar um gol no final da partida e o resto da rodada não foi tão ruim, você faz a retrospectiva de, pelo menos um ponto ganho, vai fazer um confronto, esse sim, super direto, contra o Fluminense. O Fluminense que empatou com a Chapecoense logo depois e meio que diminuiu o peso de um resultado ruim desse jogo do Ceará pro Vasco. Mas não dá para dizer que foi, nossa, que resultado legal, 35 mil pessoas no Castelão, não foi não. Separamos aí um trechinho da coletiva do Adilson Batista, então vamos ouvir o professor. O melhor time hoje do futebol brasileiro tem 2 e às vezes não estão lá dentro da área. Estão te induzindo, estão abrindo, o Gabigol, o próprio Bruno Henrique, né? Aí os 2 vêm por dentro. Então, a seleção de 70 não tinha o 9, era o Tostão saindo, o Jardim entrando na diagonal. O Barcelona do Guardiola, o Messi fazia um meia-direita, um falso meia nas costas dos volantes, e a gente via mais de 100 gols por ano. Então, não é o 9, né? E nós tivemos oportunidades para fazer. Então, claro que você pode ir pensando, você vê, o Bergson está sempre entrando, lá no jogo de Salvador eu entrei com o Bergson, e ele teve uma cabeçada para fazer o gol, uma belíssima defesa do goleiro do Bahia. Só para contextualizar rapidinho, tá? Ele estava explicando por que usou esse falso jogador, o 9 falso, né? O falso 9 que seria o Thiago Galhardo. E o seguinte, é estatístico também. Primeiro que os exemplos que ele deu, desculpa, né? Você pegar a seleção de 70 e o Messi do Barcelona do Guardiola com o Messi é comparar extraterrestre com seres humanos, não dá para fazer.
Você poderia até trazer com realidade, falar do São Paulo de 92, 93, que jogava com um Palhinha, que era um meia, que fazia essa faixa central, mas não é muito dentro de uma realidade de um Ceará jogando a Série A em 2019. Segunda, que é o seguinte, é estatístico. O Ceará marcou 6 gols com o Adilson, desses 6, 5 o Ceará estava com um homem de referência em campo. Então, cria mais jogadas quando tem um homem de referência em campo. Eu acho que ele tem que repensar. Eu entendo a situação dele querer manter o Felipe, porque foi bem, e não querer abrir mão do Galhardo, que talvez viva o seu pior momento com o Ceará. Mas para colocar o Galhardo fora de função, você só vai queimar o Galhardo. Então, precisa entender um pouquinho também o que é que ele tem de material humano para fazer uma função tática diferente.